abrir nossa Bíblia, por gentileza, no Salmo 23. Como é bom conhecer o dono do Salmo. Salmo 23 é bastante conhecido, não é verdade? Mas precisamos conhecer o dono do Salmo. Pertencer ao Senhor. Amém? Todos abriram, por gentileza, hein? Vamos ler até o versículo 5, até o 4. Diz assim: o Senhor é o meu pastor. Todos sabem de cor, né? Nada me faltará. Ele, quem? Meu pastor, me faz repousar onde? Em pastos verdejantes. Meu pastor leva-me para junto das águas de descanso. O pastor refrigera minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás, quem? Bom pastor, comigo, o teu bordão, o cajado, não é isso? Me consola. Interessante que Davi é o autor deste salmo. Não quero entrar aqui no mérito do momento que ele escreveu, mas Davi faz uma comparação de ovelha com cada um de nós aqui hoje. Amém? Davi foi pastor de ovelha, todos sabem da história deste homem que tomava conta de um rebanho que não era seu, do seu pai. E Davi, conhecedor de apacentar ovelhas, ele coloca o Senhor como o pastor dele. Mas Davi aqui está falando de uma pessoa. E nessa noite eu quero falar não de necessidade de uma casa, de dinheiro, de carro, mas daquilo que você precisa e que Deus sabe. Amém, queridos? Mas pastor, eu preciso de uma casa. Continua orando. Mas aqui nós vamos entender que o bom pastor, ele sabe aonde levar, conduzir a sua ovelha, como nós lemos, em pastos verdejantes. Aqui ele fala de providência, aqui ele fala de suficiência. Mas como Davi está falando sobre uma pessoa, só no Senhor é o meu pastor, nós temos aqui muitas coisas para dialogar. Está falando de relacionamento com esse pastor, de conhecer esse pastor em todo o tempo da sua vida. Sabendo que esse pastor tem todo um cuidado, uma maneira de como lidar com a sua ovelha. Tamanho é o perigo que a sua ovelha corre, o pastor está sempre presente. Essa é a palavra para qualquer evento de dar o livramento para a sua ovelha. Davi está falando aqui que Deus é presente na vida dele como bom pastor. A palavra nada, vamos lá para o hebraico, é a palavra lo. Ela pode ser sem, nada, sem e não. Mas dentro do contexto aqui é nada. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Davi está falando,
o Senhor não faltará na minha vida. Davi está dizendo, o Senhor não faltará na minha vida. Ele não está dizendo, o Senhor é o nosso pastor, entenda isso é pessoal. O Senhor é o meu pastor. Davi está falando de algo pertencente a Deus, algo que pertence ao Senhor. Amém, queridos? É a sua vida. O Salmo 105, eu estava hoje lá no concílio, ontem, quer dizer, e eu observei alguns dizeres bíblicos. Salmo 105, verso 5. E porque o Senhor é bom e para sempre a sua misericórdia, e a sua verdade dura para todas as gerações. Eu, quando ouvi aquilo, eu dei um grito de tanta alegria. Eu falei, Senhor, a tua fidelidade, que algumas traduções falam a verdade, ela está na minha vida neste momento. Entenda isso, querido, Deus é presente. E se você discorrer, está tudo no presente. Deitar-me faz, ou seja, Deus faz. Amém? Deus faz. Deus não vai fazer, Ele faz, porque Ele está o quê? Presente aqui. Ele é presente, entenda. Aonde você for, Ele é presente a você. Ele estará contigo, Ele é vivo, porque aonde que Ele está é vida. Glória. Vou falar algo pessoal. Pastor Sérgio foi impulsionado pelo Espírito Santo de Deus para orar por mim. E realmente estava precisando de oração. Quem não precisa de oração? Eu sou carente de oração, necessito de oração. Davi estava aqui falando, Senhor, eu declaro que eu dependo de Ti. A ovelha depende do pastor 100%, entenda isso. A ovelha, o animal depende do pastor 100%. E nós precisamos depender de Deus 100%. Essa é a realidade. Ele orou por mim. Aí eu confessei para ele, estou aqui como caco. Perdi não, Deus recolheu minha mãe tem 40 dias. Essa pregação fluiu. Deus fazendo eu contemplar aquela senhora, aquela mulher de Deus, que só sentava para falar de vida cristã. O testemunho era falar de vida cristã, de falar de experiência que o bom pastor fazia na vida dela, aonde que levava ela para se alimentar na necessidade dela. E não faltava nada, porque ele era presente. E lá no velório Deus falou no meu coração, eu sou o teu pastor. Por que eu estou falando isso? Falei até com o pastor Sérgio. Porque quando você tem uma pessoa como referência da tua vida, uma pessoa que dá testemunho de vida, você quer se espelhar por ela. Não é porque era minha mãe, não. Porque ela foi a pioneira dentro de um lar, onde que não tinha Cristo, não tinha a vida que é Deus. E ela foi a primeira a levantar a mão e assim, como diz desbravador, ela abriu o caminho para que os demais fossem assim se render aos pés do Senhor. E quando o Senhor recolhe, quando ele planta, ele rega, ele como agricultor, ele recolhe quem ele quer. E quando o Senhor recolheu, eu falei, Senhor, e agora a minha referência, a minha, como nós costumamos dizer, a minha cobertura espiritual de oração, ao Senhor sou eu. Você está sempre contigo. Isso lá no velório. Porque o tempo hábil eu tratei, eu cuidei, como um bom pastor. E cada um de nós temos um tempo nessa terra. Agora o que importa é que cada um de nós conheçamos o bom pastor, como ele é. E viver, deixar que ele flua na nossa vida toda a sua vontade, como nós lemos Romanos, perfeita, é boa, perfeita, é boa, perfeita e agradável
talvez o momento que você esteja passando não é agradável, porque ele falou aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra, não é morte, você entendeu? Você leu aí? Olha ali. Versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não é morte. Você está entendendo? Aqui está escrito, na morte não, na sombra. O que é sombra? O que é sombra? Porque ele é presente na sua vida. Sim, a ovelha, ela tem medo, até nos seus medos, Deus cuida de você. Pela nossa debilidade, nossa fragilidade, porque a ovelha é frágil, e ele sabe que nós somos. Mas nós não sabemos o perigo que corre, o perigo que está ao nosso derredor. Nós não sabemos o que o inimigo está sempre preparando contra a nossa vida, querendo isso, né? Uma brecha para nos tragar. E o pastor está sempre presente, ele não dorme. Ele não dorme. Até nisso ele cuida de nós. Nos coloca no aprisco, no lugar seguro, na porta ele senta, ele deita ali e fica em guarda da sua vida. Aí o salmista fala, prepara. Ou seja, quem vai preparar uma mesa, e fala de mesa, é o Senhor. Ele fala, prepara-te uma mesa. Augusto, prepara uma mesa para mim. Augusto que vai preparar a mesa, porque eu pedi. Então ele fala, prepara. Versículo 5, uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça, que Deus maravilhoso. Que pastor bom que sabe cuidar da sua ovelha. Ele unge a tua cabeça. Sabe por quê, queridos? A ovelha precisa ser derramado óleo na cabeça dela, por causa de moscas. Poderia pousar no nariz e no ouvido e entrar e tomar conta do quê? Sua mente. E ali causar uma dor e ela correr, bater a cabeça em algumas rochas, em busca até morte. Eu quero dizer algo para você. Peça sempre que Deus unja a tua cabeça assim, para que os pensamentos não entrem na sua mente. Tem que ser o pensamento de Cristo, que a mente é de Cristo. Para que as coisas, a preocupação, as coisas do mundo não entrem na sua mente. Sim, esse é o cuidado de Deus para com a sua vida, para cada um de nós. Unge a minha cabeça. Davi, de um Salmo do 1 até o 4, ele fala de deserto, ele fala de vale. No 5 e no 6, ele fala de coisas boas, de banquete. Que coisa linda! Ou seja, há uma caminhada. Sim, talvez você aqui esteja passando pelo esse vale, você esteja passando num deserto, talvez você esteja na sombra da morte, Ei, mas isso não é para a morte, porque o Senhor é contigo e é vida. Ele é presente. E aonde que Deus está, as coisas de Deus têm que acontecer. Ele não faltará. É presente, ele faz, ele guia, ele refrigera, ele prepara, ele unge. O Senhor é o meu pastor. E eu quero nessa noite declarar sobre a tua vida. Sim, se ele faz, ele cura, ele é cura. Se ele prepara, ele te surpreende. Porque quando o salmista pede, prepara-te uma mesa, porque estava diante de um perigo. E diante do inimigo do perigo, ele pede o Senhor para preparar uma mesa, dar o melhor, fazer um banquete. Porque, queridos, olha bem, quem vai preparar é o Senhor, e ele vai estar onde? Presente à mesa. Você está entendendo? Que Deus está presente no seu lar? Você está entendendo que aonde você for, Deus é presente contigo lá? Aí temos que ter cuidado, se o Senhor é presente no que eu falo, no que eu vejo, com quem eu estou reunido. Ovelha não anda desgarrada, anda junto.
e anda com rebanho saudável. A ovelha tem lã, o Senhor tem que tratar da lã, cuidar de algumas coisas da nossa vida. A ovelha, quando ela está molhada, se ela cair no lago, querido, se não tiver a ajuda do pastor, ela morre, porque a lã se torna pesada. Tem coisas que se tornam pesadas na nossa vida, precisa que o Senhor trate conosco, para que se torne fácil a nossa caminhada diante do Senhor. Algumas coisas nós, como ovelhas, como filhos de Deus, precisamos deixar para que o Senhor esteja sempre presente na nossa vida. O Salmo 51, Davi escreve, e ele pede, Senhor, o que ele pede no Salmo 51? Verso 11, se não me falha a memória: não me repuse da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Davi entendeu que a presença de Deus era importante na sua vida, como Moisés também falou. Moisés, ele pede ao Senhor: seja comigo, a tua presença é importante. E nós, como ovelhas, temos que entender isso, que o bom pastor, ele quer estar presente na nossa vida em todo o tempo. Nós sempre oramos assim: que a tua boa mão esteja sobre a nossa vida em todo o tempo. Pô, isso é bom pra caramba, isso é maravilhoso. Mas para isso precisamos conhecer o bom pastor como ele é. Porque, queridos, Deus jamais vai querer tirar de nós a dificuldade. Ele não vai anular a dificuldade. Mas como é bom saber que o nosso Deus está conosco na dificuldade, no momento difícil da nossa vida. Como é bom confiar, sabendo que Ele é que prepara o nosso caminho, prepara tudo. E entenda uma coisa: você é filho e filha de Deus. E quem vai sentar à mesa vai ser você, entenda. Ei! É você que vai sentar à mesa. Aqui é uma comparação com uma ovelha, mas eu quero dizer que é você que está sentado, me ouvindo nessa noite. É Deus falando comigo e contigo. Ei, é Ele que vai preparar a mesa, e nós é que vamos sentar e ceiar com Ele. E nós acabamos de louvar aqui clamando praticamente, pedindo que o Senhor um dia vai vir, não é isso? E vai nos buscar. E também fala de suficiência. O Senhor é meu pastor. Ele é o suficiente. Quem tem o Senhor como pastor, tem tudo. Preenche todo um vazio. E volto a falar que Davi está falando de uma pessoa. Davi está falando de uma pessoa. Ele voltando para o Senhor e falando desse Senhor. E que tem um Senhor, de fato nada vai faltar. E tem um detalhe: nós precisamos do bom pastor para o momento de parar, para comer, beber, parar de comer e para dormir. Esse é um cuidado do pastor. E todas as vezes que o pastor ele bate cajado no chão, ele vai à frente e as ovelhas atrás. A Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas sim por fé. E toda vez que o pastor bate, a Bíblia diz que a ovelha ela ouve. E quem ouve, a fé ela é acrescentada. Amém? A fé vem pelo ouvir, ouvir
a palavra de Deus. Deus quer cuidar de nós, queridos irmãos, nos dias de hoje tão difícil que nós estamos vivendo. Nós não sabemos o momento no qual Deus há de recolher cada um de nós. Mas vivamos como ovelhas, juntas uma da outra. E vamos sim como ovelhas dentro de um aprisco guardado pelo Senhor. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ir para a faculdade. Daqui a pouquinho um culto vai se encerrar, você vai para a sua casa, você vai para o seu dia a dia. Mas entenda, há um pastor presente na sua vida. Há um pastor que tem um amor, sabe como tocar em você, sabe como te consolar, sabe como te guiar, sabe como te conduzir nessa terra, sabe como falar com você, de você ouvir a voz e não ficar assustada, porque você vai reconhecer a voz do teu pastor. Amém, queridos? Não estou falando de necessidade material, mas se você olhar aqui, a Bíblia diz: deitar-me faz as verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Davi, sabendo disso tudo, como a ovelha, ela corre seu risco, tinha que ser conduzida a pastos verdejantes. O interessante, se você estudar, era deserto, mas o pastor ele tinha que buscar pastos verdejantes, ou seja, brotos verdes, para que as ovelhas pudessem se alimentar. Ou seja, a necessidade, o pão diário, o pão de cada dia, podemos dizer assim, para as ovelhas se alimentar. E quando fala, levar para águas mansamente, as águas tranquilas, sabia que a ovelha, ela tinha o quê? Medo do perigo. Somos nós. Quem não tem medo? O dia a dia, quem não está com medo de enfrentar, descer, pegar uma Avenida Brasil para trabalhar? Mas o Senhor, Ele é presente. Amém? O Senhor, Ele é presente. Há momento na sua vida que você, nada está dando certo. Há momento na sua vida, talvez hoje há pessoas aqui que não têm um norte. Permita que o bom pastor te conduza. Permita que o bom pastor te oriente. Permita que ele fale contigo. Te dá uma clareza como você deva proceder, viver nessa terra, viver com sua família, viver com os seus cônjuges, com os seus filhos, no ambiente de trabalho, um domínio próprio, a temperança. Como falar com o seu vizinho? Pregar, né? Isso é importante. Amém? E o interessante é que a ovelha não anda dispersa. Por mais que possa chegar 3 ou 4 pastores com o seu rebanho e misturar, o pastor que levantar primeiro, ele chama pelo nome e elas vão tudo se levantar e vão tudo atrás dele, porque conhece a voz do seu pastor. Unge minha cabeça. Quantas informações temos recebido? Quantas coisas tem recebido para poder tirar da presença de Deus e ficar confuso? Ou confusa com tantas informações. Informações que não têm base bíblica. Para enganar. Para viver como uma ovelha dispersa. Quantas informações temos recebido que não precisa dizimar, jejuar, orar? Eu falei no início, bom é conhecer o dono do salmo, não é o salmo. Bom é conhecer. E quando nós conhecemos o dono dos salmos, andamos seguros nessa terra. Andamos confiantes, porque Davi está falando aqui de um salmo de confiança ao bom pastor. E nessa noite eu estou falando de uma comparação, confiar no Senhor. Viver uma vida voltada para o Senhor. Nós louvamos os cânticos aqui,
clamando ao Senhor para nos buscar, se você não entendeu. O louvor é a palavra cantada. Você acabou de clamar ao Senhor, louvando a Ele, pedindo, ora vem Senhor Jesus, não aguento mais. Praticamente assim. Senhor, me ajuda. Não a autoajuda, mas pedindo ajuda do Senhor. Senhor, me consola. É o bom pastor, o cajado. É o consolo do bom pastor. Senhor, eu peço a Ti que ajusta a minha vida. O bom pastor vai ajustar com o seu cajado, com a palavra. É a palavra que nos liberta, é a palavra que nos consola, é a palavra que vai nos confrontar a querer viver uma vida digna de santidade ao Senhor. Eu falei que há momento que temos que parar, temos que andar, temos que comer. Assim é a caminhada da ovelha, se você entender, assim também é na sua vida. É o seu dia a dia, a sua vida diária com Deus. É a sua vida, ou seja, a qualidade de vida sua com o Senhor, seu momento ímpar com Deus. Como pode nós olharmos e falar do Salmo 23, mas não conhecer o dono do Salmo? Como eu, Delci, quero morar nas mansões celestiais, se não conheço o dono das mansões? Como eu, Delci, quero alguma coisa do Senhor, se não tenho um relacionamento com Ele? Não oro, não busco a viver esse relacionamento com o bom pastor. Como pode eu, Delci, querer que Deus me use, mas eu não busco, não quero viver uma vida numa profundidade com Ele, tirar meu tempo, gastar, posso dizer assim, ou ganhar meu tempo com Ele, na minha oração, seja de madrugada, seja em qualquer tempo durante o dia, na leitura da palavra. Como eu quero sentir a presença do bom pastor, se eu não quero andar em santidade? Como viver no cuidado do bom pastor, se eu não permito que Ele cuide da minha vida e quero fazer algumas coisas do jeito que eu quero, da forma que eu quero, da forma que eu penso? Tem que ser o que eu quero. Arrumo um jeitinho em algumas situações, com certeza não vai dar certo, porque tem ovelha que quer um pouco rebelde sair do rebanho, o pastor vai lá e quer dizer algo que ele quebra a perna da ovelha, sabia? Ah, que Deus esse castigo. Não, o bom pastor, o pastor lá do campo, ele quebra, mas ele trata, ele carrega no ombro, do coração dela para o coração dele. E vai cuidando dela até ela melhorar. E vai mostrando para ela que a importância de estar junto. E eu quero dizer assim, a importância de estar na comunhão com o pastor. A importância de viver um relacionamento profundo de comunhão com o pastor, de falar com ele, ele falar com a ovelha, falar contigo, querido. Muitos querem ouvir a voz de Deus, mas não querem ter a comunhão com Deus para ouvir a voz dele. Sabendo, eu creio que Deus fala quando eu estou no erro, meu servo, o que você está fazendo não está me agradando. E Deus fala. Ele sempre vai nos alertar para que nós possamos andar de forma de acordo com a sua vontade. Como eu falei, Deus ele não anula os momentos difíceis da nossa vida, mas Ele vai estar presente conosco nos momentos difíceis. E eu quero entender que sempre quando eu passo por um momento difícil, Ele está querendo me ensinar alguma coisa. Está querendo me ensinar alguma coisa. E eu tenho que buscar, Senhor, qual é o propósito dessa dificuldade. Não estou entendendo, buscar uma resposta diante de Deus. E Ele com certeza vai responder, porque Ele é o bom pastor.
Com certeza, aquilo que você tem buscado diante de Deus, busque e Ele vai te responder, vai te dar uma resposta. Seja o não do bom pastor, seja o sim do bom pastor, ou espera do bom pastor. Tudo isso vai edificar a sua vida, até o não, pastor. Até o não do pastor edifica também. Até o espera também edifica. O sim, todo mundo vai pular, vai dar glória. Mas às vezes o sim não é da forma que você quer, tão rápido, da forma que você acha que tem que ser. Mas é do tempo de Deus. Amados, que Deus nos abençoe grandiosamente. Que Deus nos abençoe. Nós, como ovelhas, não sabemos de nada daquilo, de tamanho perigo que nós corremos, mas o Senhor, sempre Ele está ao nosso lado. Tantos livramentos que não chegam ao nosso conhecimento, alguns Ele permite, mas não somos atingidos, porque Ele é presente. É isso que faz a diferença, que fez a diferença na vida de Moisés, que fez a diferença na vida de Davi, quando ele escreve o Salmo 51, que ele pecou, e ele se arrepende do pecado, e ele escreve o Salmo 51, e pede para que o Senhor não expulse, não extingue dele o Espírito Santo de Deus. Que a presença de Deus, tem que ser notória na nossa vida, principalmente no século 21, no qual nós estamos vivendo esse momento tão difícil, onde os sinais estão acontecendo. Agora mesmo surgiu uma nova guerra, não é isso? Para quem tem conhecimento. Isso tudo para que a Bíblia ela tem que se cumprir. Rumores de guerra, guerras, fome, peste. Saímos de uma pandemia, a igreja ficou vazia. Voltamos da pandemia, já tem 5 anos que ela passou. Não é isso? Aprendemos muito na pandemia. Perdemos muitas pessoas na pandemia. Temos perdido também muitas pessoas fora da pandemia. Até hoje, tem pessoas que estão morrendo, que não somos entes queridos nossos. Mas a vida, ela segue. A nossa vida diante de Deus, ela tem que seguir. A nossa adoração ao Senhor tem que continuar. O nosso coração a cada dia tem que estar ardendo para o Senhor, porque nós vamos morar no céu. Há uma mansão celestial. É isso que nós precisamos entender. Há uma morada celestial. O Senhor vai chamar por cada nome. Seja bendito do meu Pai, não é isso? Entra. Acho que nós precisamos, queridos, ser ovelhas e permitir que Ele cuide de nós. Porque Davi, ele entendeu isso tudo e escreveu esse Salmo 23. Um salmo muito rico, um salmo muito profundo na nossa vida. Que assim Deus abençoe a nossa vida. Eu vou encerrar aqui, que o pastor Marco Antônio vai passar algo para a igreja. Eu quero chamar os levitas aqui, por favor. Eu gostaria de chamar os levitas. Mesmo sentado, eu gostaria que você medite nesse louvor que os levitas vão entoar. E faz um exame da sua vida, uma reflexão da sua vida. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, mesmo quando me levanto até eu me deitar,
Você está ouvindo Deus falar contigo? Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Deus está aqui. Pode botar a letra para mim, filha. Deus está aqui. Entenda, é presente. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Pode passar, filha. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que é amigo, és vivo na bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Você está entendendo o que você está falando? Você está declarando, você está falando para o Senhor: eu me rendo, eu me dou o meu ser, eu me entrego tudo a Ti, mas Tua bondade vai me seguir todos os dias. Aleluia! Oh, glória, Senhor! E Ele é fiel, Ele vai cumprir. E nessa noite Ele está cumprindo, pastor Sérgio, porque Ele está aqui com sua bondade, Ele está aqui com sua misericórdia. Aleluia! Oh, glória! E Ele cura, Ele faz, é Ele que faz você andar, é Ele que faz você correr, é Ele que faz você dormir, é Ele que faz você acordar, é Ele que te dá o fôlego de vida, é Ele, essa bondade do Senhor, essa graça, esse favor imerecido, é o que nós não merecemos. Ele está aqui derramando o seu amor por nós. Aleluia! Tua bondade me seguirá, Senhor. Xarabandureque. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, ela está aqui. O Senhor não permitiu que nada acontecesse na sua vida até o dia de hoje. Acredite, confia no Senhor. Não é para a morte o que você está vivendo, é para a glória do Senhor. Entenda, Ele cura, é Ele que pode todas as coisas. A palavra do Senhor diz em Malaquias: eu, o Senhor, não mudo. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, será para sempre. É através dessa bondade que Ele vai manifestar na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, Ele não vai faltar na sua vida. Seja lá no vale da sombra da morte,
Ele é teu pastor, confia nele. Anda lá, bacida, canta lá, baixeia. Oh, oh, é ele, tudo para ele. Aleluia.